E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Adessari. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, eu diria que é essencial para qualquer pessoa que quer, se dar bem na vida, alcançar seus objetivos, a arte da negociação. É isso aí. E para guiar nossa conversa, vamos nos basear nos ensinamentos de ninguém menos que os especialistas de Harvard, Roger Fisher e William Ury, autores do livro clássico Como Chegar ao Sim. Isso, como chegar ao sim. E, sabe, muita gente pensa que negociar é tipo uma guerra, Um cabo de guerra onde um lado ganha e o outro perde. Mas na verdade não é bem assim. O que Fisher e Ury defendem, e a gente vê também no vídeo Harvard Negotiators Explain How to Get What You Want Every Time, é que uma boa negociação, uma negociação de sucesso, é aquela em que ambos os lados saem ganhando. É tipo todo mundo feliz, Exatamente. E para chegar nesse ponto, a gente precisa mudar o foco. Ao invés de tentar vencer a outra pessoa, a gente tem que se concentrar em entender as necessidades dela, os interesses que estão por trás das posições que ela defende. Não é só o que a pessoa quer, mas o porquê ela quer, Perfeito. E quando a gente entende o porquê, a gente abre um leque de possibilidades para encontrar soluções criativas que atendam a todos os lados. Encontrar um ponto em comum, Isso. E para ilustrar esse ponto, a gente pode usar um exemplo clássico da janela na biblioteca. Imagina, 2 pessoas numa biblioteca, uma quer a janela aberta para ter a fresco, a outra quer fechada para proteger seus papéis. Já vi essa treta rolar, hein? Pois é. A solução mais óbvia seria um meio termo, Deixar a janela meio aberta, meio fechada. Mas isso não atenderia completamente à necessidade de ninguém. Ia ficar um negócio meia boca. Exatamente. Mas o que o bibliotecário fez foi mais esperto. Ele entendeu o real interesse de cada pessoa e abriu uma janela em outra sala. Assim, o ar fresco circulava e os papéis ficavam protegidos. Olha só que solução genial. Pois é. E tem outro exemplo bem legal. A estratégia de dividir o bolo. Digamos que você e eu temos que dividir um bolo. Bolo. Mas a gente quer ter certeza de que vai receber um pedaço justo, Claro. Então a solução é, um corta o bolo e o outro escolhe primeiro. Assim, quem corta vai se esforçar para dividir o bolo mais igual possível para não correr o risco de ficar com um pedaço menor. Faz sentido. E por fim, tem a história da laranja e as crianças, que mostra como a gente pode ir além da divisão simples para encontrar soluções que satisfaçam a todos. Conta essa história pra gente. Então, 2 crianças brigando por uma laranja, A gente logo pensa em dividir a laranja ao meio. Mas e se uma criança quer a polpa pra fazer suco e a outra quer a casca pra fazer um bolo? Entendi. Se a gente só dividir a laranja, cada um fica com metade do que realmente queria. Mas se a gente pergunta o que cada um precisa, a gente consegue dar 100% do que cada um quer. Que legal. E com base nesses exemplos e em muitos outros estudos, os pesquisadores de Harvard desenvolveram uma metodologia bem estruturada para a gente negociar de forma eficaz com 4 pilares principais. É isso aí. O primeiro pilar é foque nos interesses, não nas posições, que a gente já começou a explorar com os exemplos. Entender o porquê por trás do que a pessoa quer. Isso. A posição é o que a pessoa diz que quer, o interesse é a motivação por trás daquilo. Por exemplo, se alguém quer vender um carro por R$10.000, essa é a posição. Certo? Mas o interesse pode ser, se livrar do carro logo porque está se mudando, ou conseguir dinheiro para pagar uma dívida, ou qualquer outra coisa. Entendi. Se a gente só foca na posição naqueles R$10.000, a negociação fica limitada. Mas se a gente descobre o interesse real, a gente pode encontrar outras soluções. Talvez a pessoa aceite trocar o carro por algo que ela precise, Exatamente. E ser transparente sobre os nossos próprios interesses também ajuda a criar um clima de confiança e colaboração. Legal. E qual é o segundo pilar? O segundo pilar é utilize padrões justos, ou fair standards em inglês. A ideia aqui é usar critérios objetivos para nortear a negociação. Critérios tipo o quê? A gente pode usar o preço de mercado de um produto similar, a legislação que regulamenta aquele tipo de transação, a opinião de um especialista independente ou até mesmo casos parecidos que já aconteceram. Entendi. Usar dados e fatos para embasar a negociação, Isso. Porque se a gente se baseia só em opiniões e vontades, a negociação fica muito subjetiva, muito suscetível a manipulações e a gente pode acabar fechando um acordo que não é justo para ninguém. Faz sentido. Já com dados e fatos, a negociação fica mais transparente, mais justa, mais fácil de chegar num acordo que seja bom para todos. Gostei. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é invente opções para ganho mútuo. Aqui a gente vai usar criatividade para gerar o máximo de soluções possíveis, antes mesmo de começar a avaliar qual é a melhor.
um brainstorming. Exatamente, reúne todo mundo envolvido na negociação e solta a imaginação. Vale tudo. Nessa fase inicial, vale tudo. Nada de criticar, de julgar, de descartar ideias. Só deixar a criatividade fluir. Isso. A gente pode usar técnicas de brainstorming, mapas mentais, o que funcionar melhor para cada grupo. O importante é gerar um monte de opções. E depois como é que a gente escolhe a melhor opção? Aí a gente parte para a próxima fase, que é analisar as opções com cuidado, considerando os interesses de cada lado, os prós e os contras de cada solução. Entendi. E lembra do exemplo da laranja? Às vezes a gente encontra uma solução totalmente inesperada, que atende a todos de uma maneira que a gente nem imaginava. Tipo, ninguém precisa abrir mão de nada. Exatamente. E por fim, o quarto pilar é separe as pessoas do problema. Lembra que a gente está lidando com seres humanos? Sim, claro. E cada ser humano tem suas emoções, seus valores, sua história de vida, seu jeito de ver o mundo. E às vezes pode atrapalhar a negociação, né? Com certeza. Por isso é tão importante separar as pessoas do problema. A gente não pode levar as coisas pro lado pessoal, atacar outra pessoa, deixar que as emoções dominem a conversa. A gente tem que manter o foco na questão que precisa ser resolvida. Exatamente. E uma dica importante aqui é tentar criar um bom relacionamento com a outra parte antes mesmo de começar a negociar. Tipo, tomar um café, conversar sobre amenidades, criar um clima de confiança. E durante a negociação, a gente tem que prestar atenção nas nossas próprias emoções, nas emoções da outra pessoa, tentar manter a calma, falar com respeito, ouvir com atenção. Não ter a cabeça fria. Exatamente. Mas a gente sabe que na vida real, nem sempre as negociações são um mar de rosas, né? Às vezes a gente se depara com situações complicadas. Tipo o quê? Tipo, a gente pode ter que lidar com táticas sujas, que são, digamos, jogadas desleais que a outra parte usa para tentar levar vantagem. Que tipo de jogadas? Tem várias, né? Tem gente que faz ameaças, que usa informações falsas, que enrola, que tenta manipular a gente de todas as formas. Nossa, que chato. Mas o importante é a gente não cair nessa. Se a gente reconhece a tática, a gente pode se preparar para lidar com ela. E como é que a gente faz isso? A gente pode, por exemplo, mencionar a tática de forma neutra, sem acusar a outra pessoa, só para deixar claro que a gente percebeu o que ela tá fazendo. Tipo, percebi que você tá tentando me pressionar, você. Isso, e o mais importante, a gente não deve revidar com outra tática suja. A gente tem que manter o nível da conversa. Exatamente, a gente tem que se manter firme nos nossos princípios, nos nossos interesses e buscar uma solução justa para todos. Faz sentido. E o que mais pode complicar uma negociação? Outro desafio é o desequilíbrio de poder. Uma das partes pode ter mais recursos, mais influência, mais urgência em fechar um negócio. E aí, o que a gente faz? Nesses casos, a gente precisa ter um bom batena. O pepiné? O que é isso? Batené é a sigla em inglês para Best Alternative to a Negotiated Agreement, ou seja, a melhor alternativa a um acordo negociado. Entendi. É tipo o nosso plano B. Isso. É o que a gente vai fazer se não conseguir chegar a um acordo na negociação atual. E quanto melhor for o nosso batena, mais forte a gente fica na negociação. Porque a gente sabe que tem outras opções, né? Exatamente. A gente não fica desesperado para fechar qualquer acordo. A gente pode negociar com mais calma, com mais segurança. Então, antes de qualquer negociação importante, a gente tem que se preparar, né? Com certeza. A gente tem que analisar a situação, definir nossos objetivos, pensar nas nossas alternativas, se preparar para lidar com as possíveis táticas da outra parte. Está pronto para tudo. E se a outra pessoa partir para cima, começar com ataques pessoais, como é que a gente lida com isso? Aí a gente pode usar uma técnica chamada Negotiation Jiu-Jitsu, que é tipo uma arte marcial da negociação. Que legal. A ideia é a gente desviar os ataques, usar a energia da outra pessoa a nosso favor. Ao invés de revidar, a gente faz perguntas para entender o que está por trás do ataque. Tipo, por que você está falando isso? Isso. E a gente convida a outra pessoa a apresentar soluções para o problema. Tipo, o que você sugere que a gente faça? Exatamente. A gente tira o foco do ataque pessoal e traz de volta para o problema que precisa ser resolvido. Inteligente. E, no geral, como é que a gente pode resumir essa arte da negociação? Eu diria que o segredo é a gente buscar soluções que beneficiem a todos os lados, usar critérios justos para embasar as nossas decisões, ser criativo para encontrar soluções inovadoras e, acima de tudo, lembrar que estamos lidando com pessoas, com emoções, com diferentes perspectivas. Negociar com empatia, com respeito. Exatamente. E, para finalizar, queria deixar uma provocação para quem está nos ouvindo. Pensem em como vocês podem aplicar esses princípios de negociação na vida de vocês, nas suas relações pessoais, nas suas carreiras, em qualquer situação em que vocês precisem chegar a um acordo com alguém.
É isso aí. E se você gostou desse papo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. A gente quer saber a sua opinião, as suas dúvidas, as suas experiências com negociação. E até a próxima, pessoal.